No coração do Rio Grande do Sul, entre Campos Verdes e um povo trabalhador, encontramos um município que celebra 25 anos de emancipação. Esta é a história de Rolador, uma jornada de luta, crescimento e esperança. Bom, Rolador tem uma trajetória muito significativa. Ele começou na redução jesuítica, que era habitadas por índios aqui no Rolador, né, então deu depois a origem da redução da Candelária. E com o tempo, né, essa redução tiveram que se embora daqui, né, devido à guerra que tinha, né, eles tiveram que fugir, agora a guerra guaranítica, tiveram que ir embora daqui, abandonar o Rolador. Daí Rolador era bem povoado, bem habitado, mas com isso começou diminuiu a população, né, então houve um declínio populacional e econômico também de Rolador. Começou daí ao interesse da implantação da estação ferroviária, da linha ferroviária, né, que liga São Luís Gonzaga a Cerro Largo. E Rolador, né, está no meio, foi iluminado para essa ligação, está no meio desses 2 municípios, com esse empreendimento aqui no Rolador, nesse município. Rolador foi contemplado, veio os militares que eram responsáveis pela construção, se teve vários empreendimentos, cartório, igreja, escola, então aumentou essa população aqui no Rolador. Teve esse grande investimento no nosso município, da cooperativa, né, agricultura, né, então começou a se deslanchar Rolador novamente. Mas daí o Rolador já estava bem ambicioso, né, queria o melhor para o seu município, para a sua comunidade, porque temos que pensar Rolador, não só na sede hoje, temos que pensar nas outras comunidades. Várias comunidades eram bem produtivas, tanto na agricultura como na suinocultura, né, então eles começaram a buscar daí, pensar em grande, né, e buscar a emancipação de Rolador. A luta pela emancipação foi um momento marcante. Você já se perguntou o que motivou a luta pela emancipação do município de Rolador? Na verdade, a emancipação do Rolador, ela começou como uma autodefesa, né. Na época, os distritos de São Pedro Butiá e Salvador das Missões pertenciam a Cerro Largo. Eles estavam com um processo de emancipação e estavam, no processo deles, entrando, nos distritos parte do distrito Santa Inês e parte do distrito Rolador. Em razão disso, né, a comunidade da época ali, a qual fazia parte, não gostaria de participar para esses, distritos, né, para esses futuros municípios, e se criou, né, no município do Rolador, com Santa Inês e Serrinha posteriormente, o desejo então do município, vendo que também tinha as condições que nem Salvador e São Pedro Butiá, também se criou então essa possibilidade, a comunidade entendeu que era possível fazer também, a emancipação do Rolador, justamente com partes de Santa Inês e partes da Serrinha. E foi, né, nesse período aí a comunidade se reuniu, isso foi em dezembro de 1990, foi feita a primeira reunião, a primeira ata, e a partir dali, então né, começou a trilhar esse caminho, da emancipação do Rolador, né. Claro, como eu já lembrei anteriormente, com partes do distrito de Santa Inês, partes do distrito da Serrinha, que ambos os 3 distritos faziam parte, do município de São Luís Gonzaga. A caminhada rumo à emancipação de Rolador não foi fácil. Foram muitos os desafios enfrentados ao longo do caminho. Eu eu considero que foram vários desafios, né, na verdade, assim, porque a princípio nós estávamos em 1990, não tinha, né, celular, não tinha, computador, era difícil, né, nós particularmente não tínhamos, né, esses meios. Então foram vários desafios, mas eu qualifico, assim, 3 como principais, né. Eh, o primeiro, né, é juntar toda a documentação, né, que era um tanto difícil, nós tínhamos um telefone aqui no Rolador para poder entrar em contato, né, com Porto Alegre ou com outros, lugares.
Então toda a documentação para fazer, pra encaminhar para a Assembleia Legislativa, né, que o processo está aqui, inclusive cópia dele, então foi bastante, trabalhoso na época para fazer isso. O segundo desafio que eu vejo também, foi na época convencer alguns, ou até digamos a maioria da comunidade que realmente era possível Rolador se emancipar, né, foi um desafio também bem grande nesse sentido. E o terceiro que eu qualifico como também, um desafio que foi forte na época, é a questão financeira, né. Em razão de tu, tentar mobilizar a comunidade, dizer que era possível e fazer com que a comunidade também ajudasse financeiramente para que se realizasse esse sonho. O primeiro, né, que foi a questão do plebiscito e depois posteriormente a criação da lei, em 16 de abril de 96, foi uma alegria total da comunidade. Claro, tinha algumas comunidades que não, na época não estavam muito, conscientes, digamos assim, da questão da emancipação, ou, né, tinha uma manifestação contrária, né, votaram no não no plebiscito, mas a grande maioria da comunidade votou pelo sim, e essa grande maioria então estava, né, alegre, contente pela possibilidade de ter, né, realmente criado o município do Rolador. Num segundo momento, teve uma certa frustração, né, porque o município, a lei foi criada em abril de 96, e em 96 teve eleições municipais e infelizmente o TRE, não, autorizou que o município do Rolador fizesse a eleição em 96, então teve um período de frustração nesse sentido. E novamente alegria, né, foi em 2000, autorização para que se realizasse então as primeiras eleições no Rolador, e em 2001, quando realmente, né, a administração municipal foi constituída, foi instalado de fato o município do Rolador, então foi a terceira etapa que eu digo assim, então foi de grande alegria novamente para a nossa comunidade. Há 25 anos, o Rolador conquistou sua emancipação, dando início a uma nova história de crescimento e progresso. Já existia uma infraestrutura, um mapa das ruas municipais, mas não, as ruas não eram asfaltadas, não eram calçadas, eram ruas de terra ou ruas cascalhadas. Então eu acho que a grande mudança foi, na infraestrutura do município, né, esse crescimento que o município teve nesse sentido. E claro, também, e era um dos objetivos da emancipação, que se fizesse, né, o atendimento que realmente a comunidade almejava, né, que São Luís, por ser um município muito grande, um município extremamente, imenso, né, um município muito extenso, né, com mais de 1.500 quilômetros quadrados, que tem São Luís Gonzaga, então era impossível de atender o município do Rolador. Com o desmembramento e a criação do município do Rolador, pôde ser atender, né, a comunidade mais perto, mais próxima, a comunidade teve os atendimentos, que tem direito e necessários, junto, né, mais próximo da comunidade. Então isso foi um grande avanço que teve, depois da emancipação do município. A educação foi um fato que evoluiu muito aqui no município, né, nós não tínhamos ensino médio, né, quando foi emancipado o município. Logo depois então foi criado, claro, pelo governo do estado, mas em razão de existir o município, foi criado o ensino médio. Hoje nós temos então o ensino médio na sede do município, temos mais, 3 escolas de ensino fundamental, temos a creche que também não existia, né, que foi um avanço também em razão da emancipação. Os prédios também, a infraestrutura física das escolas, melhorou muito nesse período, né, nesses 25 anos, então, a educação realmente deu um salto, muito grande, depois da emancipação. Rolador é um lugar especial, onde a força do campo e o crescimento da cidade se encontram em perfeita harmonia. Eu acredito que o Volador, por ser um município pequeno, todo mundo se conhece, né, e esse carinho que a gente vê, assim, das pessoas um com o outro, né, esse anseio das pessoas de querer ajudar, de quando a gente chama para alguma coisa, as pessoas estarem dispostas a fazer. Eu acredito também que a maneira que as administrações públicas vêm fazendo aqui no município, de investimento e sempre em melhorias, de atendimento, né, para a nossa, população em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação,
seja na infraestrutura, tanto urbana como rural. Eu acredito que isso cada vez, a gente vem percebendo o crescente cada vez mais nesse sentido, torna o Rolador diferenciado, né, de muitos municípios. E principalmente, quando eu digo assim, essa hospitalidade, esse carinho que a população tem, agregado a isso toda uma infraestrutura boa e uma infraestrutura que atenda realmente a comunidade, torna o Rolador especial e bom para se viver. 25 anos que a gente está vivenciando agora no município, ainda eu creio que é o alicerce, né? Eu acho que nós estamos alicerçando o município nesses 25 anos, né? Dessa saída de São Luís Gonzaga, e não é nenhuma crítica, mas em razão, como eu coloquei, do município ser muito grande, como era São Luís, a gente não tinha o atendimento, né, que gostaria que tivesse. E eu acho que isso o Rolador vem melhorando, cada ano vem progredindo nesse sentido, e creio, né, que a partir de seus 26 anos o município começa também a se desenvolver cada vez mais, né. Eu digo que 25 anos agora é o alicerce, a partir de agora então nós vamos construir, né, cada vez mais esse município que todos nós queremos. Eu enxergo o futuro do município com muito otimismo. Temos muito que avançar, mas já avançamos muito. Meu papel nessa nova fase do município está em fazer crescer cada vez mais e buscar cada vez mais recursos para que a gente possa investir nas pessoas e fazer nosso município crescer. Que invista no Rolador. A gente sabe que hoje nossos jovens, né, para fazer o ensino superior, infelizmente eles têm que se deslocar para outras cidades, né, morar em outras cidades ou ainda, claro, ficar aqui, mas ir e voltar para poder fazer um ensino superior. E então eu queria dizer para a juventude, aqueles que puderem, aqueles que tiverem a oportunidade, façam. O ensino é fundamental, a gente sabe disso, todo mundo tem que ter, né, aqueles que podem ter uma formação, é fundamental para cada pessoa tentar evoluir o máximo possível através da educação. Aqueles que puderem, depois de formado, retornar ao Rolador, investir no Rolador, acreditar no Rolador, que façam isso. A Rolador, como a gente falou, é um município muito bom e tem várias oportunidades. Basta a juventude pensar nisso, as novas gerações pensar nisso, né, se conscientizar disso e investir no nosso município. 25 anos de emancipação. Cada morador contribuiu para o crescimento e desenvolvimento do município, mantendo vivas as tradições e fortalecendo a comunidade. Eu diria sim, porque o Rolador é a minha cara, né, é a cara das pessoas que formam esse Rolador. Eu não posso ver o Rolador sem as pessoas, né, eu não posso ver. Então, se eu quero um Rolador bom, desenvolvido, atraente, eu tenho que ser uma pessoa desenvolvida, eu tenho que ser um indivíduo atraente para esse município. Eu tenho que fazer eu que faço ele. Não existe o Rolador sozinho, rolador, né, não, o Rolador é eu. Então, se eu quero ter um Rolador atrativo, atraente, bonito, desenvolvido, começa por mim mesmo. Parabéns, Rolador, pelos seus 25 anos de emancipação política administrativa. Tenho orgulho de fazer parte dessa história. Quero parabenizar o presidente da comissão, João Antônio Clendubim, e o vice-presidente, João Alberto Aquino, que fizeram com que hoje nosso Rolador se tornasse município. A gente vem acompanhando um pouco da história do nosso Rolador. Hoje, com muito orgulho, a gente vê o desenvolvimento e esperamos que com o tempo nosso município possa ter evoluído muito mais, para que de 25 anos nosso município tenha muito mais progresso e desenvolvimento. Quero desejar a todos nesses 25 anos que estamos comemorando de emancipação política administrativa, que aproveitem o máximo possível da sua cidade, que vivam o máximo possível da sua cidade, que levam a sua cidade a todos os lugares que for. Rolador é muito, muito bom de viver aqui no Rolador
e nós temos a certeza e a convicção que a cada dia o Rolador irá melhorar ainda mais. Conheçam o Rolador, venham para o Rolador, invistam no Rolador. Um grande abraço a todos. Em 25 anos de emancipação, Rolador se transformou. Do campo à cidade, o progresso se faz presente. As lavouras prosperam, refletindo a força do nosso povo. Enquanto a cidade cresce com mais infraestrutura, educação e qualidade de vida. Entre paisagens exuberantes e um povo acolhedor, Rolador segue seu caminho de desenvolvimento, mantendo vivas suas raízes e construindo um futuro ainda melhor. Orgulho de quem somos, esperança no que ainda vamos conquistar. Parabéns, Rolador!